Olá, gente, tudo bem? Bora lá seguindo a nossa caminhada, doce caminhada nas Escrituras. Sou muito grato por você que acompanha aqui o canal Israel Valtric e você que deixa o seu like aí logo na hora que entra, já no começo, vai lá e pum, deixa o seu like antes de deixar sua tela em segundo plano e fazer alguma coisa enquanto você me ouve. Você que comenta, você que compartilha esse vídeo com outras pessoas, você que salva ele nos seus favoritos. Nos ajuda demais a fazer com que o Evangelho chegue a cada vez mais e mais pessoas. Muito obrigado por isso. Você é muito generoso, você é muito generosa. Amém? E quero falar sobre adoração como centralidade, não como método. Aí você entende essa adoração como centralidade ou como uma forma, ou como um meio de chegar a algum lugar. Nem todo músico é adorador, nem todo intérprete é adorador. A adoração ela nasce da essência do indivíduo, e essa essência do indivíduo faz com que a gente entenda que interessante que crise em igreja talvez não seja forma, seja falta de foco. Que tudo que deturpa a centralidade de Cristo acaba gerando dano. Tudo que deturpa a centralidade de Cristo acaba gerando dano. Interessante que essa perda de centro, ela nos coloca sempre a observar os métodos. Você já parou para pensar nisso? O movimento disso é o movimento daquilo. Agora o movimento da vez é esse, agora o movimento da vez é agora a igreja da vez é essa, agora a denominação é essa, agora a parede é isso, agora a parede é aquilo, agora não é um outro movimento senão esse, agora é profético, agora é isso. Calma, porque você acessa esse lugar no Senhor e não se perde e não faz perder, porque Jesus é essa pessoa. Vou te ensinar uma coisa sobre aconselhamento. Sobre aconselhamento, o centro, o foco é Cristo. Não é a maneira de resolver um problema. Isso vai sendo revelado no nível de detalhe que cada um se dispõe. Quando cada um se dispõe, da sua forma, do seu jeito, a ouvir de um conselheiro, da qual a sua mensagem é o Cristo, sempre o desfecho será Jesus. E geralmente, quando um se perde do outro, é porque faltou observar Jesus no meio do caminho. Colocou o foco em coisas que não eram Cristo. Aí se perde e faz perder. A verdade sobre isso também está registrada lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Você, por favor, abra aí ou anote. Deixe aqui nos comentários, obrigado. Se você está me ajudando com isso também, muitos vídeos pessoas vão colocando nos comentários aquilo que eu vou falando, eu agradeço demais. Tem gente que até coloca aqueles resumos com temas específicos, né? Falas específicas no vídeo. Muito obrigado, você me ajuda muito. Colossenses 1,18 diz: Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos, portanto, ele é o primeiro em tudo. Ele é o primeiro em tudo. A igreja nunca morre por falta de criatividade, por falta de estrutura, por falta de um monte de coisa. Ela adoece por falta de centralidade em Cristo. Escuta só isso. Nós já tivemos culto com 230 pessoas com um banheiro. Você sabe o que é isso? É o caos. É o caos. Porque crente gosta de ir na igreja para duas coisas, tomar água e ir no banheiro. Só tinha um banheiro e um bebedouro. Você imagina a fila para todo lado. Irmãos, que doideira. A gente vai caminhando no Senhor e vai entendendo essa dinâmica que não é a falta de estrutura que faz a gente se perder. Tira a gente do eixo. Mas a falta de centralidade é o que faz desviar de fato. Jesus é o centro. Cristo é o cabeça. E nem tudo que atrai os homens pela dinâmica da curiosidade, talvez, pode vir agradar a Deus, porque aí confronta diretamente até medidas culturais. Porque se aquilo que é apresentado culturalmente não adora a Deus e não vem de uns bastidores saudáveis, também pode ser apresentado agradando a homens, mas não necessariamente agrada a Deus. Falo e repito. Aquilo que acontece nos bastidores estabelece a autoridade do que é manifesto em público. Aquilo que acontece nos bastidores revela a autoridade do que é manifesto em público.
Então, crescimento a qualquer custo, relevância acima da reverência, movimento sem presença. Gálatas 1:10. Bora de Gálatas. Anota aí, Gálatas 1:10. Obviamente não estou tentando agradar pessoas, mas a Deus, e se ainda estivesse tentando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Aí é quando o altar tenta competir com o palco. A presença se retira silenciosamente. A presença se retira, a presença não se retira em nenhum tipo de estrondo, ela não se retira de nenhuma outra forma. Ela se retira silenciosamente. Então não pode ser artificial, tem que ser real. Aqui a gente entende que as coisas não fluem naturalmente na presença de Deus, porque se elas fluem naturalmente na presença de Deus, é artificial. As coisas na presença de Deus fluem de forma sobrenatural. Vai além do que naturalmente pode se justificar. Eu não menosprezo a técnica, eu não menosprezo a capacidade de entregar arte, mas eu menosprezo a técnica quando ela tenta substituir a essência da adoração. Eu conheci um irmão chamado Ivanir, que com um violãozinho na mão, muito simples, de carona com alguém porque não tinha um carro, num bairro muito simples, numa cidade muito simples, tocando 4 notas, eram as que ele sabia, apresentando mais adoração e intimidade do que alguém com uma mega super estrutura que de alguma maneira tenta colocar a técnica na frente da unção. Aquele irmão devia ter estudado mais. É isso que eu penso hoje, porque ele parou no tempo. Continuou do mesmo jeito. Precisa estudar. Técnica precisa estudar e evoluir. Mas a técnica não substitui a unção. Talvez essa comparação nos coloque num lugar onde somente a estética tem valor. Ou não. Somente a simplicidade tem valor. Enquanto o equilíbrio nisso não é sobre a estética, não é sobre a produção, é sobre resposta. João 4,23 diz: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí Deus não responde ao que é produzido, Ele responde ao que é verdadeiro. Verdadeiro, verdade, ligado à centralidade de Cristo, aí ninguém se perde. E nem faz perder. Esse novo desconectado com o eterno, mais cedo ou mais tarde, vai gerar esse contexto de confronto. Novos tempos requerem novas abordagens. Mas olha que interessante, o evangelho não envelhece, não. Ele não é ultrapassado. A presença não tem que ficar se adaptando. A verdade nunca deve ser negociada. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nós não precisamos de um novo evangelho para um novo tempo. Precisamos de homens antigos para um Deus eterno. Vou repetir. Não precisamos de um novo evangelho para um novo tempo. Nós precisamos de homens antigos para um Deus eterno. Deus é eterno, querido. Não precisa de novidade. Ele é e sempre será a grande novidade, a revelação que os homens necessitam. Um dia um irmão me procurou e disse: pastor, eu resolvi pagar propina na minha empresa para político, porque senão eu não recebo. Hoje o mundo é assim, né? O mundo pode ser do jeito que for, mas a verdade eterna de Deus não muda. Então você muda de negócio, você vai atuar em outro ramo, mas pagar propina não é legal. Pastor, tem gente que paga propina? Tem. Pastor, tem gente... Irmão, já teve gente de negociação de esquema de licitação dentro da igreja, eu botei para correr. Você sabe, não tem negociação. O que existe é uma verdade eterna. E nessa verdade eterna, são homens com raízes profundas que se posturam para um Deus eterno. É eternidade na veia. Aleluia! A integridade do santuário acaba ficando em jogo, porque daí você vai discernindo essas certas coisas que se abrem mão, certas formas de movimentação que se concede, são chamadas de suaves concessões. E nessas suaves concessões, mais cedo ou mais tarde, se olha para o lado, para o outro, está tudo funcionando, não tem nada fluindo. Níveis de arrependimento. O que entra no altar define o que sai dele. Por isso que altar é um lugar de riscos. Altar é um lugar de riscos.
Porque ali não entra qualquer coisa, e se entra qualquer coisa, sai qualquer coisa. Agora, se entra alguém com o coração no Senhor, naturalmente tudo vai fluir para a glória dele. Porque tudo é para ele. Esse é o acordo, esse é o combinado da eternidade com a terra, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mateus 6,6 diz, mas quando você orava para o seu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai em segredo, ele coloca aqui uma chave, um relacionamento, um discipulado extraordinário, que você pode mergulhar nele para nunca se perder. Entenda, essa presença diária, com intensidade, com reverência e com realidade. Não é só o que os holofotes mostram. Não é só o que os holofotes mostram. É o que a sua vida denuncia pelo que ela é. Entre nesse lugar em Jesus, entre, vale a pena você entrar nesse lugar em Jesus. Você não se perde. Jesus não era um tema para ele mesmo. Jesus era a expressão da eternidade. Jesus não fechava em si mesmo, Jesus apontava a glória inclusive para o Pai, ele era a expressão da eternidade. Ele representava mais do que a si mesmo. Um dia eu ouvi do Nilson Júnior algo extraordinário sobre Jesus como um homem coletivo. O dia que a igreja entende isso, inclusive o respeito entre as pessoas permanece. O respeito entre as pessoas permanece, o respeito entre as pessoas permanece. Compreenda na dimensão do Senhor, o amor do Senhor, a verdade do Senhor. Cristo não era apenas teologia, ele era uma presença viva. Lá Filipenses 3,8 fala, sim, todas as coisas são insignificantes comparadas ao valor infinito de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo, quando diz isso, ele coloca num contexto bem específico. Quem conhece a Cristo de verdade perde o interesse por substitutos. Mas que a igreja vive buscando substitutos. Não, agora o reverendo é esse aqui, não é aquele lá não vale nada. Valeu durante 30 anos, depois não vale mais nada. Agora o pastor é esse aqui. Agora virei a placa da igreja, agora isso aqui que é evangelho. O evangelho foi sempre o mesmo, querido. A chance de pessoas que chegam reclamando de outros pastores e outros líderes, daqui a pouco está reclamando da gente, é muito alta. Então não é sobre o evangelho da vez, a denominação da vez, a pessoa da vez. É por isso que a gente tem que ter responsabilidade pelo que ensina as pessoas. Porque se nós estamos ensinando um evangelho de descarte, nós seremos descartados. Nós temos que ensinar a verdade para que as pessoas conheçam a Cristo e aí vivam uma vida firmada no Cristo. Aí eu entendo que a missão está cumprida. Hebreus capítulo 5, versículo 14 diz, mas o alimento sólido é para os adultos que por meio da prática têm a capacidade de discernir entre o que é certo e o que é errado. Então aí você entende a camada superior do evangelho quando ele é ministrado. Porque discernimento não é confortável. Repita assim comigo, discernimento não é confortável. Nunca foi. Discernimento nunca é confortável. Discernimento é a mais pura responsabilidade. Ah, querido, quando ele vem, nos compartilha o seu coração, nossos argumentos caem por terra. Discernimento não é um dom para impressionar, é um fardo para carregar. Discernimento não é um dom para impressionar, é um fardo para você carregar, para eu carregar, para nós carregarmos. E aí, o que a gente faz com isso? A gente dorme com esse barulho. Uau! A falta de profundidade é resultado da falta de tempo com Deus. Aqui a gente mergulha um pouquinho mais nessas raízes, a gente adentra um pouquinho mais, porque não é sobre falta de recurso, não é sobre falta de ensino, é falta de tempo na presença. 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 Jeremias 29:13 diz, se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Simples assim. Se me buscar de todo o coração, encontra. Oh, aleluia! Cai por terra os argumentos de uma geração rasa. Ela não nasce de falta de conteúdo, ela nasce de falta de presença. Se nasce de falta de presença, porque não está buscando de todo o coração. Buscar a Deus é obrigação de crente.
Não existe alternativa a isso. Culto de oração não é alternativa para você. É obrigação. Me entenda com amor. Eu estou falando com amor, te confrontando com amor, para que você entre nesse lugar com seu coração aberto. Senhor, fala comigo aqui através desse vídeo, me coloca no lugar devido. Seu lugar é na presença de Deus. A vida cristã não é corrida, ela é permanência. A vida cristã, ela não é fluxo, ela é permanência, 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 permanência. Aqui há um silêncio necessário, aqui há uma profundidade, aqui há uma contemplação. Salmos 46:10, aquietem-se, saibam que eu sou Deus. Essa frase ela é extraordinária, porque Deus não se revela na pressa, Ele se manifesta na permanência. E o objetivo de tudo isso, e aí eu coloco uma última cerejinha aqui, nesse bolo que a gente está confeitando no Espírito. Precisamos deixar a vida religiosa, assumir a identidade de um adorador. Esse é o objetivo. Formar adoradores. Um lugar onde as pessoas são adoradoras, elas não encontram outra forma de vida, porque escolheram viver essa forma de vida. Entenda, a igreja não precisa de mais atividades, ela precisa de homens e mulheres que carregam a presença de Deus. Vamos discernir isso. Vamos dormir com esse barulho. Eu e você. Aqui, ó. Maquinando na nossa mente e no nosso coração. Deixe seu like. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Em nome de Jesus.